Vamos iniciar agora com uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai e Senhor, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, confiantes no poder do Senhor, confiantes no amor e na misericórdia do Senhor que nos assiste em cada momento da nossa vida. Por isso nós agora agradecemos ao Senhor por estarmos aqui e que o Senhor esteja abençoando esse momento em que nós aqui vamos estar buscando um entendimento melhor para a nossa vida, para o nosso bem-estar. E que o Senhor esteja abençoando o irmão Edson, para que ele seja um instrumento do Senhor nesta noite, que ele seja um instrumento útil nas mãos do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor, e que nós possamos em cada momento aprender, entender, e que possamos levar em conta que deve ser praticado para o nosso bem-estar, para a nossa vida, e sabendo que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos dar o entendimento da palavra do Senhor. E por esse entendimento é que nós queremos agradecer e viver para o Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Queremos agradecer a presença de todos. É uma grande honra ser chamado para fazer um trabalho desse. E então, quando tem tantas pessoas participando, para mim é uma grande honra. Quero agradecer a todos e vamos continuar até o fim do mês, toda terça-feira, com este curso. Temos muitas coisas boas para passar. Então, compreendendo o bem-estar do ponto de vista holístico. Estou passando aqui tanto para mim quanto para vocês, porque na semana passada, por causa de uma luz lá atrás, eu tive dificuldade de ficar sem olhar para trás. Agora, a palavra holística significa caracterizado por compreender as partes de alguma coisa, que são tão intimamente interligadas que somente são explicáveis por referência ao conjunto todo. Quer dizer que não pode compreender uma partezinha de uma coisa, nem a aula de hoje à noite pode ser compreendida completamente sozinha. Vai ter que ser interligada com as outras coisas para compreender como a parte espiritual realmente faz diferença em nossa vida. Então, as 7 dimensões do bem-estar, começamos hoje com a parte espiritual, e então depois emocional, ocupacional, física, o meio ambiente, a parte social, a parte intelectual, as 7 partes da vida que eu vejo como as 7 partes completamente necessárias para a gente viver bem, do jeito que deveríamos viver. Hoje estamos estudando a dimensão espiritual, que é a dimensão mais importante de todas. Porque é dessa dimensão que tudo todinho iniciou e que continua e chegará ao fim aqui nessa terra. E então depois da vida aqui também continua por causa daquilo que nós fazemos aqui. Então a nossa vida vai continuar, ou então vamos para o inferno e realmente vai ser muito feio, muito difícil. Agora, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Salmo 73 e versículo 26. Então, é um dos salmos lá no Velho Testamento que a gente vê que o salmista reconheceu que a minha mente pode, como a minha mãe teve mal de Alzheimer, e então a mente dela foi.
E provavelmente vários aqui também têm familiares que já passaram ou estão passando por isso agora, né? Infelizmente conhecemos muitos, mas tem várias formas que a mente pode enfraquecer, né? E também o corpo. Todos nós já enfraquecemos de alguma forma ou outra fisicamente. Mas ainda que isso aconteça, não podemos desistir. Não podemos simplesmente dizer, não, acabou. Então, como eu falei na semana passada, quando eu acordei naquele dia depois da cirurgia, literalmente paralisado na parte do meio do corpo e nos pés, imagine você acordando desse jeito. Quando o médico tinha falado, provavelmente no dia depois, você vai andar fora daqui, no dia depois. É só agora que estou conseguindo andar algumas centenas de metros, né? Então, mas é Deus que importa. É Ele que é o nosso sustento. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui. Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim, e agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre, você é o milagre de Deus, para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração, quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200 mil almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus. Porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você.
Imagine como seria fazendo aquele ultrassom e vendo o seu filho sem um dos braços, um dos pés, e então o médico explicando: não, é muito mais. Ele não tem nem braços e nem pés, nem braço nem perna. Então, ele reconheceu, depois de alguns anos dele procurando, infelizmente não deu nem para ouvir bem, né? Pelo menos para mim foi muito difícil, mas eu posso te passar o link, se você quiser. Você pode abrir lá no Facebook, YouTube, e então ver este vídeo no computador lá na sua casa, e então pode ver muito melhor. Mas ele reconheceu e ele disse: eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Sou filho de Deus, com ou sem pernas, com ou sem braços, com ou sem qualquer coisa aqui, eu sou filho de Deus. É isto que nós precisamos reconhecer. E então viver a nossa vida glorificando esse Deus que pegou um rapaz, um menino, sem braços e pernas, né? Olha onde ele já chegou. Lá, pregando para dezenas de milhares de pessoas de uma vez nos estádios maiores do mundo. Por quê? Ele reconheceu a Deus e quer viver para Ele, e quer ser o melhor que pode com aquilo que Deus deu para ele. Tem muitos outros vídeos na internet do Nick Vujicic. Eu nem sei falar o nome dele, mas tem muitos, e são todos assim muito encorajadores. Já dá para passar aí? Ok. Então, pensando nessa parte espiritual, o que eu preciso saber da parte espiritual? Espero que você trouxe a sua Bíblia. No livro de Hebreus, este livro para mim é sensacional. O capítulo 1 diz que Jesus é acima de todos, no céu, na terra e em todo lugar. Ele é acima dos anjos. A qual dos anjos que Deus já falou? Meu filho. Mas ele falou para Jesus, né? Meu filho, Deus. Jesus é Deus, como ele fala claramente. Então, no capítulo 2 e versículo 1, todo o capítulo 1 está exaltando Jesus, está mostrando que Deus tinha planejado desde antes do início dos tempos para Jesus chegar aqui e ser Deus na terra. E então o capítulo 2 começa dizendo: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Precisamos prestar toda a atenção na palavra de Deus, para que nunca desviamos, né? No capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como que eu vou escapar o inferno se eu negligenciar essa grande salvação que Deus me deu através de Jesus, o seu Filho?
No versículo 18, capítulo 4, versículo 15, Lucas 4, versículo 13, vemos que Deus nos diz em vários lugares, Jesus já sofreu todo tipo de tentação e Ele venceu. Ele sofreu toda tentação que você e eu já sofremos. E Ele venceu. Assim, Ele sabe nos socorrer quando somos tentados. Ele, o Espírito dele nos guia, nos ajuda. Ele sabe o que estamos passando. E quando nós caímos, Ele entende. Porque foi difícil para Ele. Só que Ele ficou firme. Mas sabe como é difícil para nós. Continuando as lições aqui, no livro de Hebreus, ele diz, não sejamos como os israelitas, que por falta de fé, desobedeceram, e recusaram entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb, de todos os 12 que entraram como espias lá na terra que Deus prometeu, Deus disse, cheguem lá. Todo esse povo, tinha milhões deles, ninguém sabe exatamente quantos, mas tinha de 3 a 6 milhões de pessoas que estavam lá. Somente 2 disseram, vamos entrar. Sim, os gigantes são grandes, os desafios são muitos, porém, Deus está conosco, podemos vencer, vamos lá. Então, somente eles entraram, depois de 40 anos de andar lá no deserto, porque eles tinham fé e eram obedientes a Deus. O resto morreu no deserto, porque eles recusaram entrar quando Deus falou. E então, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu nem posso imaginar como é que era, né? Jesus, lá entre todos os irmãos na sua família, ele foi tentado. Os irmãos, provavelmente notando que os pais reconheceram que ele era de Deus, que ele era filho de Deus, e sempre falando e tudo. Imagine os ciúmes dos outros. Então Jesus teve muito para suportar, mas ele aprendeu a obedecer, porque ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, todos que obedecem a Ele, claro que eu peco, você peca, todos nós pecamos. 1 João 1, versículos 8 e 10 dizem claramente que todos nós pecamos. Se dizemos que não, então estamos chamando Deus de mentiroso e nós também estamos nos enganando. Nós somos pecadores. Mas no meio aí, no versículo 9, 1 João 1, 9, diz claramente, aquele que confessa os seus pecados, pede perdão, ele é perdoado. Então aquele que está em Cristo, porque o livro de 1 João não foi escrito para pessoas no mundo, foi escrito para os cristãos lá do primeiro século. Muitas lições que nós podemos aprender aqui do livro de Hebreus, mas vamos direto aqui agora no capítulo 11, versículo 1. O que é a fé?
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, desde o dia que eu conheci, né, uma nova amiga aqui que está conosco hoje à noite, né? A Cida, ela teve muita dificuldade de andar direito, lá alguns meses atrás. Mas ela sempre com a cabeça levantada, vou lá, eu do lado, sim, vamos lá. Hoje eu estou andando e ela nem manca mais, né? Glória a Deus, né? Daqui a pouco eu vou sentir muita falta dela, porque ela nem vai estar lá mais, né? Mas é a fé, eu vou chegar lá, vou chegar. Deus abençoando, vou chegar lá. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, pela fé, eu acredito de todo o meu coração que Deus falou e aconteceu. E se Deus falou lá no início, haja luz e houve luz, né? E então depois, haja a terra e formou toda a terra, né? Imagine o que Ele pode fazer comigo, né? Com você, com os outros. Deus pode. E precisamos reconhecer isso. Deus pode. Pela fé, entendemos. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você acredita mesmo em Deus? Você acredita em Jesus? Espero que sim. No capítulo 11 e versículo 4, nem vou ler todos aqui, porque poderia ficar 3 dias só neste capítulo. Mas, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício aceitável, né? Versículo 5, pela fé, Enoque agradou a Deus, e então ele foi transladado, ele foi levado para o céu, ele nem morreu, Deus pegou ele e levou ele para o céu. Versículo 6, pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Um homem que começou há uns 100 anos antes do dilúvio, Deus falou para ele, prepare a arca exatamente desse jeito. Imagine o que o povo, todo o povo ao redor dele, né? Como estavam tratando ele. Seu doido, o que é isso? Levou 100 anos, ele e os filhos dele, construindo a arca. E não foi pequeno não. Então, versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu. E então foi para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Deus disse, deixe seu povo e vá aonde vou te mostrar. Sim, Senhor. Deixou seu povo e foi seguindo a Deus. Enquanto Deus guiou de dia e de noite, ele seguiu a Deus e chegou lá. E então, versículo 11. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Com quantos anos de idade? 90 anos. Imagine, né? Então,
Tiago capítulo 2. O resto daquele capítulo é desse tipo. Mas você notou que pela fé, cada um fez. Qual a diferença entre fé e crença? Alguém pode me explicar? Qual a diferença entre eu creio e eu tenho fé? Poderíamos debater isso durante um tempo, mas a conclusão que eu já cheguei a acreditar que é certo, porque eu vejo em tantos lugares que alguém, pela fé, alguma coisa, pela fé faz. Sim, eu cria que eu ia andar de novo. E se eu deitasse lá naquela cama, vou andar sim. Sim, Deus vai me levantar daqui. Vou andar. Não ia. Pela fé, olha aqui, estou equilibrando, estou andando, mais ou menos, mas não chego lá. Mas vou chegar bem. Vou chegar bem. Com a ajuda de Deus, se for da vontade dEle, eu vou chegar lá. Eu tenho fé. Eu tenho atitude, como a irmã falou. Eu vou. Eu creio que Ele quer, ao ponto que eu vou fazer. Essa é a fé. Se você tem fé, que você tem a salvação, o que Deus vai te dar a salvação. Então você vai fazer o que Ele diz, para chegar lá. Então aqui em Tiago 2, versículo de 14 a 26, explica este ponto. Tiago 2, 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Lá em Tiago estava falando da salvação espiritual, né? Mas ele está dizendo, se alguém diz, eu tenho fé, e não faz nada, não tem atitude, não obedece, não faz aquilo que Deus diz. Vamos ver outras passagens que diz que quem recebe a salvação são aqueles que obedecem. Versículo 17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. É uma crença. Eu creio. Mas não é fé. Não leva a pessoa a fazer. Então, como que está a sua fé em Deus? Você está trabalhando para Ele? Você está deixando Ele te usar? Você está fazendo de tudo para estar sempre presente com os irmãos, sempre servindo aos outros, sempre sendo como Jesus, ajudando aqueles que você pode ajudar? Se não, examine-se a sua fé. Versículo 20. A fé sem as obras é inoperante. Não faz nada. Versículo 22. A fé operava juntamente com as suas obras. Foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 24. Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Não é só acreditar, não é só dizer, creio em Jesus, venha aqui no meu coração. Vamos ver isso depois. E então, versículo 26, de novo, a fé sem obras é morta. Então, ele nos deixa bem claro este ponto, que a fé tem que nos levar a fazer aquilo que precisamos fazer. As outras 6 áreas, de nossa vida são assim. Precisam da fé. Precisamos ter fé. E então essa fé operante
vai nos levar a fazer essas outras 6 coisas. Por isso que eu digo que esta lição é a mais importante de todas. Todas são importantes, todas são boas. Porém, essa lição é aquela base, é aquele sustento de tudo que nós vamos dizer. João 15, versículos de 1 a 11. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele poda, ele corta, né? E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que acontece se você chega, né, no arbusto lá no seu quintal, que, né, você não quer? A irmã Claudete tem o quintal cheinho de arbustos, de flores, de coisas bonitas. O que acontece, irmã, quando você chega lá e então corta e deita, né, um galho no chão? Morre. Em pouco tempo já murcha. No outro dia já está tornando de cor. Logo, simplesmente volta, né, à terra. A mesma coisa conosco. Se nós não permanecemos em Cristo, ligadinho a Ele. O que acontece quando alguém chega aqui e puxa o plug aqui desse alto-falante? Eu tenho que gritar, porque não funciona mais. Então, é assim, irmãos. Se nós não ficamos ligadinhos em Jesus, recebendo tudo da fonte, então nós vamos morrer espiritualmente. Olhe aqui, eu coloquei várias cores aqui porque eu vi tanta coisa que ele estava dizendo. Eu sou a videira verdadeira, todo ramo que estando em mim não dá fruto, né? E então permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então em Cristo, permaneça em Cristo. E ele diz que todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Muita gente não sabe que você pode podar as plantas na horta. E especialmente eu penso no tomate. Quando tem um ramo, né, aqui vem a parte principal, aqui vem um ramo. Em quase toda situação, em quase todo caso, aqui vem outro aqui no meio, que vai sugando, vai até se tornar um galho e vai dar alguns frutos. Só que enfraquece o tomate todo, o pé todo. Tira essa aqui do meio e vai crescendo lá para o alto, e então todo ramo dá tantos tomates, você tem que amarrar para não cair. É assim, quando estamos em Cristo, precisamos estar firmes nele. Ele diz no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como, né, esses pés que a irmã tem lá no quintal dela, quando corta, né, não faz coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, quem não permanece em Jesus, essa é a lição que ele está falando aqui. Temos que ver a parte espiritual. Quem então não permanece em Jesus, vai ser cortado e vai ser jogado lá no inferno. Vai queimar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus deu frutos, né? Por onde quer que ele andasse, deixou muitos frutos para trás. Se nós permanecemos nele, também vamos dar muitos frutos. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Quer dizer, seja como eu, me siga os meus passos, né? Pise aqui nas minhas pegadas. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, versículos de 1 a 11. Como eu já falei várias vezes, poderia ficar horas só pensando nessa ideia aqui. Agora, existem muitas ideias e ensinamentos diferentes entre os religiosos de como entramos em Cristo, ganhamos a salvação dos nossos pecados e a presença constante do Espírito de Deus em nossas vidas. Tem muitas ideias diferentes. Mas quem pega a palavra de Deus por si só, quem pega a palavra, lê a palavra, pelo que ela diz, vamos saber o que Jesus nos ensina, o que Deus nos ensina sobre o assunto. Porque na palavra que diz, levante a sua mão, peça Jesus entrar no seu coração. Nunca diz, por exemplo, venha aqui na frente e ponha tantas centenas de reais aqui, Deus vai te abençoar. Nada disso. Ele diz, renda-se a mim. Viva do jeito certo e você vai ser abençoado e vai abençoar. Mas tem muitas ideias e ensinamentos diferentes. Deus explica isso na Bíblia, passo por passo. E temos que fazer como Ele manda, ou nós nos enganamos, pensando que estamos nele, quando na realidade não estamos. Entrou em Cristo, aqui outro dia, um homem de 74 anos, se não me engano, 76, que estava atravessando a avenida aqui, ele pensava, vou entrar aí. E ele entrou e o irmão Alexandre, um de nossos evangelistas, sentou com ele e deixou ele ler a palavra. E ele ficou de boca aberta. Eu quero Cristo, eu quero a salvação. Ele estava tão animado quando ele se batizou aqui que eu chorei. Mas temos que seguir a Ele. Não siga a mim, a não ser que eu esteja com Ele. E como Paulo, ou como a gente vê lá em Atos capítulo 17, versículo 11, o povo estava examinando todos os dias as Escrituras
para ver se aquelas coisas eram verdade ou não. Então, por favor, pega a sua Bíblia. Se você quiser uma cópia disso aqui, eu te passo com toda a alegria. Então, leia a sua Bíblia para ver o que a sua Bíblia está dizendo, o que Deus está comunicando. Agora, esse é um estudo extenso que queremos oferecer, né, à parte, para aqueles que têm interesse. Se alguém gostaria de estudar mais como entrar em Cristo, o que Ele quer, vamos abrir a Bíblia, deixar você ler a Bíblia, e então, quero obedecê-lo. Então, faça o que Ele disse, e você será salvo e vai para o céu. Lembre-se, se você está em Cristo Jesus, segundo o plano dele, não porque você disse, né, Jesus entra no meu coração, ou outra, né, daquelas ideias que estão ensinando por aí. Se você está em Jesus Cristo, segundo o plano dele, Ele está dando-lhe o poder dele para guiá-lo, fortalecê-lo, para que você vença o mundo e seja vencedor em todos os sentidos. Você pode dizer, se Deus quiser. Foi interessante, uma coisa que aconteceu comigo no hospital. Porque uns 10 dias antes de me deixar, né, passar pelas portas lá, o urologista chegou lá e disse: olha, vamos te ensinar a fazer sonda na sua bexiga, porque você vai ter que fazer em casa, e provavelmente pelo resto da vida. Eu não tive que pensar muito para olhar direto para aquele médico e disse: doutor, eu não. Se for da vontade de Deus, eu vou sair deste hospital urinando, de livre e espontânea vontade. Tá bom, a gente vai te ensinar. Eu disse: obrigado, quero aprender. Mas eu vou urinar. 5 dias depois, não passaram mais sonda. Uns 5 dias antes de sair do hospital, como eu falei, se for da vontade de Deus e com a ajuda dele. E então, falando com minha filha, Lashonda, que trabalha ao lado dos melhores médicos, cirurgiões em Nashville, Tennessee, num dos melhores hospitais da cidade, ela me perguntou: ô pai, como é que está? Como é que está? Eu disse: estou bem. Ele disse: não, você sempre diz que está bem. Mas eu quero saber, o senhor está urinando? Porque ela tinha falado com os médicos, né? Eu disse: estou. Deu um alívio e tanto para ela. Ela disse: ô pai, você não sabe como o senhor está sendo abençoado. Porque os médicos aqui, olhando para, né, essa ressonância magnética, e sabendo que os médicos tiveram que fazer na sua coluna, apenas 3% consegue urinar um dia. Eu saí de lá já urinando, para a glória de nosso Deus. Dou toda a honra e toda a glória a Ele. Mas tem que acreditar. Eu acredito, né? Sim, né? Como alguns lá na clínica do João, sim, eu acredito. Tem que acreditar que vai melhorar, seja o que for o seu problema e a gravidade do seu problema. Acreditando e decidindo agir com a ação, tendo fé, a metade da batalha já foi ganha.
Agora, não estou dizendo que em todo caso você vai querer o que você está esperando, o que você quer. Quem sou eu? Mas, se fizeres, se for possível, você vai chegar lá, com a ajuda de Deus, se você tem essa fé nele. Filipenses 4, versículos de 6 a 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Enquanto? Tudo. Pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, que tem todo o poder. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então, eu quero chamar o meu genro Lucas aqui agora. Eu falei para ele, por favor esteja, porque eu quero que você fale uma coisa, mas ele não tem a mínima ideia o que vai ser, né? Mas, cadê o microfone aqui? Ok? Fale sobre 1 minuto, né, 2 minutos, pouquíssima coisa, mas como que foi naquela noite que eu pedi no nosso grupo? Orem, porque nós precisamos de um carro. Graças a Deus temos muitas provas de fé na igreja, né? Meu sogro é prova disso, eu também sou, né? Graças a Deus compartilhamos muitos sorrisos, muitas lágrimas. E eu lembro que o meu sogro, ele doou um veículo dele, né? Para quem não sabe, ele tinha uma van que era muito importante para ele, ele gostava muito. E ele vendeu essa van para ajudar o Lar Cristão. Eu doei para ela. E ele doou, né, essa van para o Lar Cristão para ajudar as crianças. E ele tinha entrado num consórcio. E a gente estava numa reunião na terça-feira na casa do meu sogro. E meu sogro, fervorosamente, ele ora pedindo a Deus para que Deus... Ele fala assim, gente, ó, eu estou precisando de um carro, eu estou sem carro, né? O Lar Cristão estava precisando de um carro, eu estou sentindo no meu coração, e eu entrei para um consórcio. Se Deus quiser, Ele vai me dar esse carro. Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode pegar a mãozinha, estou repetindo exatamente como meu sogro falou, Ele pode pegar a mão dele, entrar na caixinha, entre aqueles milhões de papéis, escolher o meu nome. Eu estou assim, puxa vida, meu sogro falando isso na mensagem. Ele está acreditando demais, isso não dá certo. Vai que ele não recebe. Eu estou assim, oh Deus, abençoa que meu sogro ganhe, porque ele está com muita fé. No dia seguinte, meu sogro me fala, você não vai acreditar. Não.
daquele sorteio, ele foi o primeiro dos 3? 6. Ele foi o primeiro dos 6. Eu tenho toda certeza, eu até arrepio quando falo isso. Eu tenho toda certeza que da mesma forma que o Edson falou, que Deus ia com o dedinho dele escolher os selos, né, para concorrer, e ele acabou ganhando um consórcio, o primeiro de 6. E quanto tempo que o senhor tinha entrado? Eu tinha entrado há 25 meses, mas era de 80 meses o consórcio. Que então, eu terminei em fevereiro agora, paguei a última prestação. Foi a conta dele pedir e o consórcio saiu. Não foi coincidência, porque às vezes a gente vê Deus fazendo as coisas, a gente acha que é coincidência, né? Sempre acha uma condição. Mas eu fiquei impressionado e desde aquele dia eu admiro mais o meu sogro por causa da grande fé. Glória a Deus. Mas foi assim mesmo, sabe? Eu disse, olha, o lar cristão precisa de um carro. Precisa deste carro, porque o carro é grande, é bom, precisa. Mas também nós vamos precisar de um carro para fazer o trabalho e tudo. Então, vamos orar que Deus nos contemple logo. Naquele mês, o Lucas disse no outro dia, acho que foram 2 ou 3 semanas, mas foi na próxima contemplação. O nosso número foi o primeiro entre os 6 números escolhidos. Deus é grande. Deus é fiel. Deus nos ama. Não é porque eu trabalho na igreja, não. Aquele que é seguidor de Deus, segundo o plano dele, ele abençoa. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém e amém. Ele pode fazer. Se Ele criou o mundo, que eu tenho toda a fé que Ele criou, assim, falando, e aconteceu do jeito que Ele falou. O que é uma bolinha, né? Ou um número? Eu não sei como é que eles escolhem. Mas aquilo que você precisa, o que é? Se você ou alguém na sua família tem alguma doença, uma dificuldade qualquer, roga a Deus, acreditando que Ele vai ou tirar aquilo ou ajudar a ter aquilo que precisa, e Deus vai ajudar de alguma forma. Deus é grande. Então, Mateus 28, versículo 20, Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Até o fim dos tempos, eu estou com meus discípulos. Eu estou com vocês. Estou ajudando. Estou te dando força. Estou te guiando. Estou aqui te confortando. Minha irmãzinha morreu afogada. Faltou poucos dias a fazer 17 anos. Você acredita que eu não chorei? Por 1 hora. E não foi porque eu não tinha relacionamento bom com ela. A gente era tão unidos que poderíamos estar numa reunião em algum lugar, alguém poderia dizer alguma coisa. Ele e eu olhamos um para o outro, piscou,
Depois conversamos. O que você estava pensando naquela hora? Exatamente a mesma coisa. E a minha irmã, que ainda vive, me falou 2 anos atrás, quando eu estive lá. Ô Edson, você já parou para pensar que provavelmente, se Elizabeth ainda fosse viva, ela ia estar com você no Brasil? Eu disse sim, muitas vezes que eu já pensei. Porque a gente era muito unido. Ela me ensinou tanta coisa, e ela tinha 7 anos a menos que eu. Deus está conosco. Até quando nós não sentimos a presença de Deus, o seu cuidado amoroso nos cerca por todos os lados. Deus está conosco. Ele está nos confortando, está nos ajudando. Salmo 37, de 7 a 10. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado, né? Uma outra palavra seria abençoado, feliz, né? Temei ao Senhor. Não ter medo. Temei. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Glória a Deus pela confiança que nós podemos ter, devemos ter nele. E a oração nos faz lembrar que não temos o controle das nossas vidas, mas nos mantém perto de quem tem, que é Deus. Uma canção pode mudar o momento. Uma ideia pode mudar o mundo. Um passo pode mudar uma jornada. Mas uma oração pode alterar até mesmo o impossível. Nada para Deus é impossível. Nada. Se Ele quiser, vai acontecer. A fé é como o Wi-Fi. É invisível, mas tem o poder de nos conectar àquilo que nós precisamos. Não é? Você tem fé, então você tem Wi-Fi, né? Porque vai te ligar a Deus. Ele, né? Ele vai te dar aquilo. Às vezes tem coisas boas no Facebook, né? Então, foi lá que eu peguei isso. Gostei, né? Então, um grande homem negro, Martin Luther King, disse: fé significa tomar o primeiro passo sem ver a escada toda. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando desses passos que alguém que eu conheço já tomou. E então Deus colocou, né, aquele, como é que chama? O primeiro degrau, né? O degrau. Deus coloca o degrau aí. Então, nós precisamos, como igreja, muitas vezes, ver o que é melhor que a igreja precisa para realizar a vontade de Deus. Estamos agora trabalhando em Montes Claros, numa congregação lá, e estamos precisando de muitas coisas para que isso aconteça. Eu sempre estou dizendo para os irmãos, então, vamos olhar os melhores locais na cidade. Como é que é? Sim. Tudo não é de Deus? Então, no fim mesmo, tudo é de Deus. E se Ele quiser que nós ganhemos ou compremos
um dos lotes melhores, um dos prédios melhores em Montes Claros, que vai nos impedir? Ninguém nem nada. Então, vamos lá, irmãos. Vamos orar que Ele nos ajude a comprar um bom lote, um bom prédio. E então, Deus já está providenciando pessoas para realizar esta obra. Quando Deus é a nossa âncora, não seremos levados para o lado errado. Estamos firmes, firmes. Então, fiquemos firmes nele. Você não é um ser humano que está passando por uma experiência espiritual. Não. Você é um ser espiritual que está vivenciando uma experiência humana. Um homem que se chama Wayne Dyer falou isso. Está coberto de razão. Nós somos seres espirituais. Somos almas viventes. Não é assim que Deus nos chama? Somos almas viventes. Então, vamos viver, enquanto estivermos neste corpo, da forma melhor para glorificar a Ele. E Ele vai nos abençoar aqui e também vai nos abençoar no porvir. Números 6, versículos 24 e 26. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E amém.